A gente retomou o contato com a Procuradora da República, Tamea Danelon. Procuradora, bem-vinda de volta. Então, eu perguntava para a senhora a respeito dessa decisão que saiu agora há pouco do ministro Gilmar Mendes de pautar o julgamento da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. Então, essa suspeição não estaria mais na pauta, né, de acordo com o ministro Edson Fachin, que tomou a decisão ontem de anular todos os processos da Lava Jato contra o ex-presidente Lula. Queria saber, então, sobre essa pauta, esse julgamento da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. Pois não. Então, só começando, né, só para deixar bem claro que eu falo na qualidade de professora de processo penal, tá? Não falo em nome do Ministério Público Federal, tá? Bem, essa questão da suspeição, juridicamente falando, é uma questão acessória, porque é um habeas corpus vinculado às ações penais. Então, no momento em que foi anulada as 4 ações penais, todas as questões acessórias, todos os recursos eventualmente pendentes, eles devem também ser anulados. Ocorreu a perda do objeto desses demais recursos, dessas outras alegações, né? Então, não vejo, assim, sentido, juridicamente falando, disso ser analisado. Mas já havia sido veiculado por alguns ministros de que seria pautada essa questão, né? Um outro ponto que eu acho que é bem interessante também, me parece que o ministro Gilmar não poderia fazer parte dessa votação, porque ele já antecipou seu voto, ele já antecipou seu entendimento em outras sessões de julgamento, no que se refere a essa suposta prova que foi ilicitamente obtida, né? Então já me parece que ele já tem um entendimento firmado em relação a isso, né? Mas apenas uma outra questão para engrandecer o debate. Professora, obrigado por estar aqui conosco. Até outra dúvida que tem nesse momento é sobre a idade do ex-presidente Lula, que tem mais de 70 anos, e sobre o recebimento de denúncias, ou seja, que ele se torne réu. Isso de fato já prescreveu? Olha, eu teria que fazer uma análise, né? Eu não sei de cabeça o quantum de cada pena, né? Me parece que foi num processo, foram 15 anos de prisão que ele recebeu. Agora, o cálculo da prescrição, ele é individualizado pela prática do crime. Então, tem que pegar o crime de corrupção, qual foi a pena, e ver em quanto tempo prescreve. Crime de lavagem, qual foi a pena, e ver em quanto tempo prescreve. E, de fato, a prescrição, né? O que é prescrição? É um cancelamento de uma ação penal em virtude do decurso do tempo. Então, o Estado ele tem um tempo para punir a pessoa. E quando a pessoa tem mais de 70 anos, o réu ou investigado, esse prazo ele cai pela metade. Então, quando uma pessoa idosa cometeu um crime, ou quando ele alcança a idade acima de 70 anos, o prazo da prescrição é mais curto. Então, vamos lá. Quando o juiz recebe uma ação penal, quando ele recebe a denúncia, esse prazo é interrompido. Ou seja, todo o prazo que ocorreu antes, ele é anulado. Agora, ontem, na decisão do ministro Fachin, quando ele anula os processos e deixa bem claro na decisão que é anulada a decisão de recebimento da denúncia, não foi interrompido o prazo da prescrição, ou seja, ela continua ocorrendo. Então, possivelmente, essa prescrição vai ocorrer, principalmente no que se refere ao crime de corrupção, que a pena mínima é muito baixa, apenas 2 anos, e em 4 anos prescreve. Pois é, vamos retomar o contato agora com a Procuradora da República, Tamea Danelon. Procuradora, professora, como a senhora quer que a gente chame agora nessa entrevista, né? Bom, com essa decisão do ministro Fachin de anular os processos da Lava Jato contra o ex-presidente Lula, isso abre uma porta para que outros casos semelhantes que não estejam ligados à Justiça do Paraná também sejam anulados? Sim, criou-se um precedente, né? Criou-se um precedente de que não poderia esses processos tramitar na 13ª Vara de Curitiba, então outros processos onde o ex-presidente Lula não é réu, essas pessoas podem sim suscitar também essa mesma argumentação. Agora, eu acho importante trazer um outro ponto jurídico que diz respeito à competência, né? Nesse caso, o ministro Fachin entendeu, né, depois de 7 anos da operação, que a 13ª Vara não era competente. Mas, nesse caso, ele não precisaria decretar a anulação das ações penais. Ele poderia simplesmente remeter ao juiz o que ele entende que é competente. Por quê? Porque ele não disse que não seria o juiz federal o competente. Ele diz que seria o juiz do Distrito Federal competente. Então, na área jurídica, técnica, se trata de uma competência relativa. O que é isso? Os atos são convalidados, então não haveria essa necessidade de anulação de todo o processo, né?
Embora ele diga que tudo seria anulado, ele também coloca na decisão que os atos instrutórios poderiam ser convalidados, né? O que são atos instrutórios? São as oitivas das testemunhas, de acusação, de defesa, enfim. Agora, se foi anulado, não me parece adequado que possa se manter esses atos instrutórios. Então, é uma decisão juridicamente um pouco assim, sui generis, né? Não está muito clara. Então, vamos aguardar o recurso da Procuradoria-Geral da República, que já foi sinalizado que vai ser oferecido, e vamos ver o entendimento da segunda da segunda turma do STF, que vai decidir sobre essa questão, né? Doutora Tameia, a gente está falando aqui da questão da competência, de territorialidade. Ixi, quase que não sai aqui. Territorialidade. Pronto. Na questão de onde deve ser julgado cada um desses processos. Mas o Supremo já decide desde 2015 sobre isso. A gente teve o ministro Teori Zavascki, que já está falecido, inclusive, decidiu o primeiro fatiamento da Operação Lava Jato. Por que agora vem essa decisão de Edson Fachin relacionada a Lula? Olha, não saberia te dizer, viu, Daniel? Porque, como eu disse, muitos juristas, advogados, procuradores acharam muito estranha essa decisão, né? Não foi declinado os motivos dessa anulação. Veja, a Operação Lava Jato é a maior operação de combate à corrupção do Brasil e o que dirá da humanidade. Já foram devolvidos aos cofres públicos mais de 4 bilhões de reais. Então, assim, não foi plenamente justificado o porquê dessa mudança de entendimento e o porquê de uma decisão, nesse momento, monocrática. Então, não saberia dizer o porquê. E se me permite, Daniel, só fazer mais um esclarecimento. Eu vi que você agora estava explicando, né, com um esquema, né, os motivos que ensejaram a decisão. Quando o ministro Fachin decide que seria competente a Justiça de Brasília, ele fala, não é que ele diz que não está comprovada a ligação do ex-presidente Lula com a Petrobras, ao contrário, ele diz que os atos de corrupção, né, os crimes pelos quais ele foi denunciado, não envolveriam apenas a Petrobras, entendeu? Envolveria a Petrobras e outras empresas públicas também. E como Curitiba cuidaria apenas de questões envolvendo a Petrobras, por isso que ele declinou para Brasília, porque seria o foro, segundo ele, competente, porque os atos praticados pelo ex-presidente eram enquanto ele era presidente da República. Então, só esse adendo, tá? Ele disse que tinha relação, sim, com a Petrobras. Sim, sem dúvida. Inclusive, a mesma coisa do eletronuclear que foi para o juiz Marcelo Bretas no Rio de Janeiro. Enfim. Obrigado, viu, doutora Tameia Danelon, por conversar conosco aqui no Live CNN. Eu que agradeço. Bom dia a todos.